Introdução. Muitos dos assuntos com os quais os estudos teosóficos nos põem em contato acham-se distanciados das experiências e dos interesses da vida cotidiana, e a tal ponto se distanciam que, apesar de nos sentirmos arrastados até eles por uma atração que aumenta em progressão geométrica, quanto mais o conhecemos e compreendemos, ficamos no fundo de nossa mente possuídos, por assim dizer, de um vago sentimento de irrealidade, ou pelo menos de inacessibilidade, durante o tempo em que deles nos ocupamos. Quando lemos sobre a formação do sistema solar ou sobre os anéis e rondas de nossa própria cadeia planetária, não podemos deixar de sentir que o seu estudo, conquanto abstrato, é interessante e útil, por nos mostrar como o homem veio a ser o que é, embora só indiretamente se relacione com a vida que estamos vivendo aqui e agora. Nada há, contudo, que se oponha ao presente estudo. Todos os leitores destas páginas tiveram sonhos. É mesmo provável que muitos deles sonhem frequentemente. Podem estar, portanto, interessados na explicação dos fenômenos do sonho com a ajuda da luz projetada pela investigação ao longo das linhas teosóficas. O método mais conveniente em que podemos dispor os vários aspectos do nosso assunto será talvez o seguinte: primeiro, considerar cuidadosamente o mecanismo físico, etérico e astral por meio do qual as impressões são transmitidas à nossa consciência. Segundo, ver como a consciência, por sua vez, influencia e utiliza esse mecanismo. Terceiro, notar o estado tanto da consciência como do seu mecanismo durante o sono. E quarto, investigar como são, em consequência, produzidos os diversos tipos de sonho no homem. Porque estou escrevendo para estudantes de teosofia em geral, sentir-me-ei em liberdade para usar sem maiores explicações os termos teosóficos usuais, que presumo lhes sejam familiares, pois de outro modo o meu pequeno livro excederia de muito os lindes prefixados. Se, entretanto, ele cair em mãos de leitor para quem o uso ocasional desses termos represente alguma dificuldade, apresentar-lhe-ei minhas escusas, reportando-me para esclarecimentos preliminares a qualquer das obras elementares sobre teosofia, como as da senhora Annie Besant, B-E-S-A-N-T, abre aspas, a sabedoria antiga e o homem e seus corpos, fecha aspas. O mecanismo. 1. Físico. Falaremos em primeiro lugar sobre a parte física do mecanismo. Temos em nosso corpo um grande eixo central de matéria nervosa que termina no cérebro. Deste se irradia uma rede de fios de nervos em todas as direções. São esses fios de nervos, segundo a moderna teoria científica, que por suas vibrações transmitem ao cérebro as impressões de fora. O cérebro, recebendo tais impressões, as traduz em sensações ou percepções, de modo que se eu ponho a mão em algum objeto e sinto que está quente, não é realmente a minha mão que sente, mas o meu cérebro, que está recebendo a informação que lhe comunicam as vibrações por intermédio dos seus fios telegráficos, os feixes de nervos. Importa igualmente considerar que todos os fios nervosos do corpo têm a mesma constituição e que o feixe especial chamado nervo óptico, que transmite ao cérebro as impressões produzidas sobre a retina e assim nos habilita a ver, difere dos feixes nervosos da mão ou difíceis de vencer. Conforme vamos ver, o papel que ela representa é ainda mais importante durante o sono que no estado de vigília. 2. Etérico. Mas não é apenas por intermédio do cérebro, abre parênteses, como acabamos de mencionar, fecha parênteses.
que as impressões podem ser recebidas pelo homem, quase exatamente coextensivo e interpenetrando sua forma visível ao duplo etérico, abre parênteses, anteriormente chamado Linga Sharira na literatura teosófica, fecha parênteses, o qual também tem um cérebro, que é, em verdade, não menos físico que o outro, embora composto de matéria em estado mais sutil que o gasoso. Se examinarmos com a faculdade psíquica o corpo de um recém-nascido, vê-lo-emos permeado não só por matéria astral de todos os graus de densidade, como ainda por diferentes graus de matéria etérica. E se nos dermos ao trabalho de retroceder o nosso exame desses corpos interiores até sua origem, veremos que foi com esta última matéria que os agentes dos senhores do karma fizeram o duplo etérico, o molde para a construção do corpo físico, ao passo que a matéria astral, o ego descendente a incorporou. Não, é claro, de modo consciente, mas por ação automática, em sua passagem pelo mundo astral, e é, de fato, o mero desenvolvimento nesse plano de tendências cujas sementes ficaram nele adormecidas durante suas experiências no mundo celeste, nível em que era impossível germinarem por falta de matéria em grau adequado à sua expressão. Já se tem dito que o duplo etérico é o veículo da vida no homem ou da força vital, abre parênteses, prana em sânscrito, fecha parênteses. E todo aquele que tem faculdades psíquicas desenvolvidas pode ver exatamente como isso ocorre. Verá o princípio vida quase incolor, embora intensamente luminoso e ativo, que é constantemente difundido na atmosfera da Terra pelo Sol. Verá como a parte etérica do baço, no exercício de sua admirável função, absorve essa vida universal, especializando-a em prana, a fim de ser mais prontamente assimilável pelo corpo. Como o prana percorre todo o corpo ao longo dos fios nervosos, sob a forma de minúsculos glóbulos de agradável cor rósea, produzindo o calor da vida, a saúde e a atividade, para penetrar os átomos do duplo etérico. E como, quando as partículas róseas são absorvidas, o éter vital supérfluo finalmente se irradia do corpo em todas as direções como luz de cor azul claro. Se ele examinar depois a ação desse éter vital, terá logo razão para acreditar que a transmissão de impressões ao cérebro depende mais do seu fluxo regular ao longo da parte etérica dos fios nervosos que da mera vibração das partículas de sua porção mais densa e visível, como geralmente se supõe. Ocuparia demasiado espaço descrever todas as experiências que comprovam essa teoria. Bastará a indicação de uma ou duas mais simples para demonstrar-lhes as linhas direcionais. Quando um dedo fica inteiramente entorpecido pelo frio, é incapaz de sentir, e o mesmo fenômeno de insensibilidade pode facilmente ser produzido por um hipnotizador. Este, por meio de alguns passes sobre o baço do hipnotizado, consegue levá-lo a uma condição em que pode ser espetado por uma agulha sem a mínima sensação de dor. Por que o hipnotizado nada sente em nenhum desses dois casos? Os fios nervosos ainda estão lá. No primeiro caso foram, no entanto, paralisados pelo frio e pela ausência de sangue nos vasos, pode-se afirmar. Mas essa não será certamente a causa no segundo caso, em que o braço conserva sua temperatura normal e o sangue circula como habitualmente. Se recorrermos à ajuda do clarividente, será possível obtermos uma explicação mais próxima da realidade. Dirá ele que a razão de parecer morto o dedo congelado e ser o sangue incapaz de circular pelos vasos está em que o éter vital deixou de fluir pelos fios nervosos, pois devemos lembrar-nos de que, apesar de à vista ordinária
ser invisível à matéria no estado etérico, é ela ainda puramente física e está, por isso, sujeita a sofrer a influência do frio ou do calor. Em segundo caso, dirá que ao fazer os passes que insensibilizam o braço do hipnotizado, o que o hipnotizador realmente faz é infundir o seu próprio éter nervoso no braço, abre parênteses, ou o seu magnetismo, conforme se tem denominado, fecha parênteses, afastando assim o do hipnotizado. O braço ainda está ativo e com vida, porque através dele flui o éter vital, mas porque já não é o próprio éter vital do hipnotizado e não se acha, portanto, en rapport, E-N-R-A-P-P-O-R-T, com o cérebro deste, não transmite nenhuma informação ao mesmo cérebro, deixando, consequentemente, de haver sensação no braço. Parece então evidente que, embora não seja absolutamente o próprio éter vital que realiza o trabalho de transportar as impressões externas para o cérebro do homem, a presença dele, especializada por esse mesmo homem, é de certo necessária para aquela transmissão ao longo dos fios nervosos. Ora, assim como qualquer mudança na circulação do sangue influi na receptividade da matéria mais densa do cérebro, modificando a confiança das impressões vindas por seu intermédio, do mesmo modo, as mudanças no volume ou na velocidade dessas correntes de vida exercem influência na parte etérica do cérebro. Por exemplo, quando a quantidade de éter nervoso especializado pelo baço cai por alguma razão abaixo da média, imediatamente se faz sentir fraqueza ou cansaço físico. E se, em tais circunstâncias, acontece também que é aumentada a velocidade de sua circulação, o homem se torna supersensível, altamente irritadiço e mesmo histérico. E sendo ele em semelhante estado muito mais sensível do que normalmente às impressões físicas, essa é a razão por que uma pessoa doente pode ter visões ou ver aparições completamente imperceptíveis ao trem de boa saúde. Se, por outro lado, o volume e a velocidade do éter vital são reduzidos ao mesmo tempo, o homem experimenta forte cansaço, fica menos sensível às influências externas e com uma sensação geral de extrema debilidade para prestar maior atenção ao que lhe sucede. É preciso lembrar que a matéria etérica de que falamos e a matéria mais densa, geralmente reconhecida como pertencente ao cérebro, são ambas, em verdade, partes de um só e mesmo organismo físico, e que, portanto, qualquer alteração em uma delas repercute instantaneamente na outra. Não pode haver, por conseguinte, certeza de que as impressões serão corretamente transmitidas por meio desse mecanismo, a menos que suas partes estejam ambas operando em completa normalidade. O funcionamento irregular de uma pode facilmente entorpecer ou perturbar a receptividade do mecanismo, empanando ou retorcendo as imagens que lhe são apresentadas. Além disso, como vai ser agora explicado, é ele muito mais sujeito a tais aberrações durante o sono que no estado de vigília. 3. Astral. Outro mecanismo a ser ainda considerado é o corpo astral, comumente chamado corpo de desejos. Como seu nome indica, este veículo se compõe de matéria astral exclusivamente e é, com efeito, a expressão do homem no plano astral, assim como o corpo físico o é nos níveis inferiores do plano físico. Ao estudante de teosofia será poupada boa dose de dificuldade se aprender a olhar esses diferentes veículos simplesmente como a manifestação atual do ego nos respectivos planos. Se compreender, por exemplo,
que o corpo causal, por vezes chamado ovo áurico, é o veículo real do ego reencarnante e onde ele habita enquanto permanece no plano que é a sua verdadeira casa, os níveis superiores do mundo mental. Mas que, ao descer aos níveis inferiores, deve o ego, a fim de neles poder funcionar, revestir-se de matéria correspondente, matéria que, assim atraída, lhe fornece o corpo mental. De forma semelhante, descendo ao plano astral, forma o corpo astral, ou corpo de desejos, com a matéria respectiva, sem embargo de reter ainda, como é óbvio, todos os outros corpos. Com a descida subsequente ao plano íntimo, forma-se o corpo físico no centro do ovo áurico, que contém, assim, o homem completo. O veículo astral é ainda mais sensível às impressões externas que os corpos grosseiro e etérico, pois é ele a própria sede de todos os desejos e emoções, o elo de ligação através do qual, unicamente, pode o ego colher as experiências da vida física. É o corpo astral peculiarmente suscetível à influência das correntes de pensamento que passam e, quando a mente não exerce o necessário domínio sobre ele, está recebendo perpetuamente esses estímulos de fora, aos quais responde com ardência. Também este mecanismo, como os outros, deixa-se influenciar mais facilmente durante o sono do corpo físico. Várias observações o demonstram. Sugestivo exemplo é o caso recentemente relatado ao autor sobre as dificuldades que um homem enfrentou para regenerar-se da bebida. Após longo período de abstinência, conseguiu sufocar inteiramente o desejo físico do álcool a ponto de, em seu estado de vigília, sentir absoluta repulsa por ele. Verificou, porém, que a miúde ainda sonhava estar bebendo, e durante o sonho sentia renascer o antigo e horrível prazer de tal degradação. De dia, aparentemente, o desejo era mantido sob o freio da vontade, e formas pensamento ou elementais transeuntes eram incapazes de lhe causar alguma impressão. Mas no sonho, sentindo-se liberado, o corpo astral escapava do domínio do ego e de tal modo reassumia sua natural e extrema suscetibilidade, que facilmente se tornava presa das influências nocivas. Daí o imaginar, experimentando mais uma vez os deleites mórbidos do detestável vício. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.